Olha só, vamos começar com um número que assusta de verdade: 10 milhões. Essa é a projeção de mortes por ano até 2050 por causa de um inimigo que está ficando cada vez mais forte: as bactérias resistentes a medicamentos. É uma crise de saúde global, gente, que ameaça jogar por terra décadas de progresso da medicina. Aí fica a pergunta, né? O que essa crise mundial tem a ver com algo tão pessoal, tão próximo como a nossa boca? Bom, a conexão é muito mais direta do que a gente pensa. E é justamente essa ponte que a gente vai atravessar agora. Vamos mergulhar nisso então. Olha, os antibióticos, sem sombra de dúvida, são uma das maiores conquistas da medicina moderna. Só que essa droga milagrosa, digamos assim, tem um lado bem sombrio, consequências que a gente não estava esperando. O X da questão está todo aqui. Olha só essa comparação. De um lado, os antibióticos de amplo espectro, que agem como um verdadeiro bombardeio em massa. Eles saem matando tudo pela frente, as bactérias ruins e também as boas, que são essenciais para a nossa saúde. Esse estrago todo, esse fogo amigo, não só aumenta a resistência das bactérias, como também causa um desequilíbrio gigantesco. E qual seria a solução? Bom, aí entram as terapias direcionadas. Pensa nelas como um ataque cirúrgico, sabe? Preciso, focado só no alvo, só no inimigo. E esse desequilíbrio todo tem um nome: disbiose. É basicamente uma bagunça prejudicial que acontece no nosso ecossistema de micróbios. Imagina assim, quando as bactérias do bem são eliminadas, sobra um espaço vazio. E quem aproveita para ocupar esse espaço? Micro-organismos oportunistas, os tais patobiontes, que aí se multiplicam e começam a causar problema. E falando da nossa boca, tem um desses patobiontes que é, digamos, o mais procurado da lista. Então vamos dar uma olhada na ficha criminal do principal suspeito: a bactéria Fusobacterium nucleatum. E a ficha dela é longa, viu? Primeiro, ela é a construtora de pontes. O que isso quer dizer? Que ela literalmente cria uma base, uma estrutura para que outros vilões, outros patógenos mais perigosos consigam se fixar e começar a colônia deles. Depois, ela é a fugitiva. Ela não fica só na boca não. Ela consegue escapar e já foi encontrada vivinha da Silva em lugares bem distantes do corpo. E para fechar, ela é a cúmplice. Está associada a uma lista de doenças sistêmicas bem sérias, incluindo vários tipos de câncer e até AVC isquêmico. É mole? Mas como é que ela consegue fugir e se espalhar assim? A estratégia é genial e é conhecida como efeito cavalo de Troia. A F-nucleatum é tão esperta que consegue se esconder dentro das nossas próprias células de defesa, os neutrófilos. É isso mesmo. Ela usa o nosso sistema imune como disfarce, como um táxi, para viajar pela corrente sanguínea e chegar em órgãos bem longe da boca. É ou não é uma estratégia impressionante? Ok, mas para todo vilão, a gente espera que apareça um herói, certo? E a boa notícia é que a ciência está desenvolvendo um arsenal completamente novo. Vamos ver agora como é que essa luta está mudando de patamar com armas bem mais inteligentes e com mira a laser. Uma das estratégias que talvez sejam mais familiar são os probióticos. A lógica aqui é bem simples: reforçar o exército do bem. A gente introduz mais micro-organismos benéficos no sistema e eles começam a competir com os vilões por comida e por espaço, sabe? Isso ajuda a colocar a casa em ordem e a restaurar um ambiente mais saudável. Mas a inovação não está só no que a gente usa, mas no como a gente entrega. É aí que entram os hidrogéis, que são tipo umas bombas inteligentes. Pensa assim: um gel cheio de medicamento é aplicado direto no local do problema, lá na bolsa periodontal. E aí esse gel vai liberando o remédio aos pouquinhos, de forma controlada, bem em cima da infecção. O resultado? A gente acaba com os patógenos com o mínimo de efeito colateral para o resto do corpo. E se a gente quiser ainda mais precisão? Aí a gente fala dos anticorpos monoclonais. São basicamente proteínas programadas em laboratório para funcionar como mísseis teleguiados. Eles são desenhados para reconhecer e neutralizar um alvo muito, mas muito específico, tipo um ponto fraco de uma única espécie de bactéria. Assim, eles impedem que ela cause a doença, mas sem encostar um dedo no resto do ecossistema de micróbios bons. Agora prepare-se para uma abordagem que parece ter saído direto de um filme de ficção científica, mas que é uma das áreas mais quentes da pesquisa hoje. A ideia é contra-atacar usando fagos, ou seja, usar os próprios vírus que existem na natureza para literalmente caçar bactérias. Então, como funciona isso? Os fagos são os predadores naturais das bactérias. O ponto forte deles é uma especificidade absurda, altíssima. O problema é que esse é o ponto fraco também. O espectro de ação deles é super restrito. Isso quer dizer que é preciso encontrar o fago exato para caçar a bactéria exata.
E tem mais, as bactérias, espertas que são, também podem criar resistência contra os fagos, o que só mostra o quão complexa é essa guerra biológica, né? Bom, tudo isso que a gente viu aponta para o futuro, não só da saúde bucal, mas do combate a infecções de um modo geral. E a estratégia está ficando cada vez mais clara. A ideia é ganhar essa guerra usando balas inteligentes e não mais bombas de destruição em massa. E o foco principal, o ponto crucial, fica muito claro nesta citação de pesquisadores da área. Erradicar a UF nucleatum é crucial para manter a saúde bucal e prevenir seus efeitos fora da boca. Ou seja, o alvo número 1 já está na mira. E isso não é só teoria, não. Já existe um exemplo bem concreto dessa tal bala inteligente. É o FP100, também conhecido como higromicina A. É um antibiótico que foi redescoberto e que age de forma super seletiva. Ele impede o crescimento da Fusobacterium nucleatum, mas, e aqui está o pulo do gato, sem prejudicar as bactérias boas do nosso intestino. É exatamente o que a gente chama de terapia direcionada na prática. Então, no fim das contas, o objetivo é uma mudança total de mentalidade, é uma quebra de paradigma. A gente precisa deixar para trás essa abordagem de terra arrasada dos antibióticos de amplo espectro e começar a usar terapias que são, na verdade, aliadas. Terapias que trabalham junto com o nosso microbioma, para restaurar o equilíbrio, e não para destruir tudo. E tudo isso nos deixa com uma grande questão no ar. Uma pergunta que pode muito bem definir o futuro da medicina. Com toda essa nova tecnologia surgindo, será que essas armas inteligentes vão finalmente nos dar a vitória na guerra que acontece dentro da nossa boca e muito além dela?